O presidente nacional da OAB esteve reunido com os representantes da advocacia nos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. A reunião foi para aproximar a entidade dos membros que atuam no CNJ e no CNMP, tendo em vista o atual momento de troca de mandato nos dois órgãos. A Ordem dos Advogados do Brasil deu início aos eventos programados para este ano para celebrar os 25 anos da Constituição Federal de 88. Um seminário foi realizado na sede do Conselho Federal, em Brasília. O seminário, promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para marcar o Jubileu de Prata da Carta Magna, reuniu advogados, parlamentares, ministros e ex-ministros, professores e constitucionalistas. O evento foi aberto pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, que destacou a Lei Maior como sendo um marco de estabilidade política e jurídica para o país. A Lei Fundamental do Brasil, vigente, é exemplo para o constitucionalismo contemporâneo, em face de sua Carta de Direitos e Limitações dos Poderes. Devemos salientar a importância da vigente Carta, tendo em conta a teoria constitucional que trata das funções da Constituição no âmbito do Estado-nação. Ela realiza a normatização constitutiva da organização estatal brasileira, compondo a federação, estruturando e separando as funções estatais. Ela garante a racionalização e limites dos poderes públicos constituídos, como os devidos processos legislativos, judiciais e administrativos, e as regras e princípios que limitam a ação do juiz, do legislador e do administrador. Ao falar sobre a importância das comemorações dos 25 anos da Constituição, o presidente da Ordem ressaltou o papel da advocacia na manutenção da Carta em prol da democracia brasileira e do Estado de Direito. Não se defende a Constituição por tiras nem em pedaços. A Constituição é um todo a ser amplamente protegido e defendido. Ao se prever o direito à impessoalidade e à moralidade como princípio, a Constituição também assegura o devido processo legal, a presunção da inocência e o direito de defesa. Ao prever a liberdade de expressão, a Constituição também assegura o direito à proteção da imagem, da honra das pessoas. Ao prever a livre concorrência e a liberdade de mercado, a Constituição também estatui a necessidade da proteção do valor social do trabalho, do consumidor e do meio ambiente. É um equilibrado, repito, projeto de nação a ser efetivado. A OAB, que esteve como protagônica presença nos movimentos que resultaram na Assembleia Constituinte de 1987, na defesa de permanência e estabilidade do texto constitucional em face de desejos de poder que apregoavam reformas ilimitadas, que combateu o reacionário pensamento que desejava novo processo constituinte, que com sua atuação vigilante tem procurado tutelar os valores constitucionais, não só no debate judicial perante o Supremo, mas no debate público com a sociedade brasileira, não poderia deixar de registrar a importância desta data e seus comemorativos em prol da democracia brasileira e do Estado de Direito que estamos a construir há muitos lustros neste país. O patrono do seminário, o constitucionalista Paulo Bonavides, que não pôde estar presente por motivos de saúde, foi saudado pelo ministro nomeado para o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Um homem certamente à frente do seu tempo, um homem de ideias, um homem que foi estudar fora e foi para os Estados Unidos, ainda como jornalista, ainda nem jurista ele era, e foi numa visão cosmopolita da vida, passou uma temporada em Harvard, aperfeiçoou-se e trouxe parte dessa experiência. O professor Paulo Bonavides foi, no direito constitucional, sobretudo, um dos primeiros autores que realizou uma interlocução efetiva e qualificada com os autores alemães, introduziu o pensamento de autores alemães relevantes na doutrina brasileira, de modo que Paulo Bonavides foi um homem que esteve à frente do seu tempo. Já o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, realizou a conferência magna de abertura do evento. O ministro fez um relato histórico desde a ditadura militar até a promulgação da Constituição de 88. A nossa Constituição é uma das mais
avançadas que já se viu no país e talvez no mundo no que respeita à proteção dos direitos fundamentais. E um dos grandes saltos qualitativos, e esse é o único ponto que vou ressaltar, também ressaltado por Vossa Excelência, senhor presidente, Marcos Vinícius, um dos grandes saltos qualitativos dados pelos constituintes, talvez inconscientemente, talvez sem o quererem, foi a incorporação ao texto do hoje universalmente reconhecido princípio da vedação do retrocesso. Ele quer dizer que nem o legislador, nem o administrador e muito menos o julgador podem atuar no sentido de restringir os direitos e garantias assinalados na Constituição, porquanto estes já se incorporaram definitivamente no patrimônio jurídico e político dos membros da sociedade brasileira. O ato em comemoração ao Jubileu de Prata da Lei Maior teve sequência com a posse de 3 comissões da Ordem, homenagens e uma série de palestras realizadas durante todo o dia. O encerramento ficou por conta do advogado e professor Celso Antônio Bandeira de Mello. A Carta de Brasília foi lida ao final do evento. No documento, a OAB propôs a inclusão de um novo inciso no artigo 5º da Constituição para assegurar o direito dos investigados serem ouvidos nos interrogatórios com a presença de um advogado.